Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Família Padre em Portugal. Hoje eu vou trazer um assunto, já falamos sobre esse assunto, mas muito por alto, né, alguns meses atrás, sobre os trabalhos aqui em Portugal, mas hoje eu vou focar mais nos horários. Foi um pedido de algumas pessoas, né? Pô, André, fala aí a respeito de horário, como funciona, as principais diferenças, né? Então você quer saber tudo sobre isso? Fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes disso, solta aí a vinheta, produção. Então, pessoal, atendendo a pedido de algumas pessoas, né, alguns colegas, alguns amigos que ainda estão no Brasil com pretensão de vir a Portugal, me perguntando sobre horários, como funciona, qual a diferença do Brasil para Portugal. Eu sei que existem muitos vídeos, muitas pessoas, muitas informações a respeito disso, mas eu estou aqui para atender as pessoas que me pedem. Né? As informações são solicitadas a mim, independente de quem já postou, de quem já publicou. Poxa, André, fala a respeito. Falo, sim, claro, com certeza, eu vou falar, vou dar a minha opinião a respeito de algumas coisas, e principalmente, né, para que todos entendam, é a minha experiência aqui, não é a experiência do fulano e do Beltrano, é a minha experiência, não é a experiência de uma pessoa que está em Lisboa, por exemplo, de uma pessoa que está em Braga, é a experiência de quem está aqui no norte de Portugal, bem na fronteira com a Espanha, ok? Isso é para não haver interpretações erradas ou sensacionalistas, vamos dizer assim, sobre o que eu estou a dizer. Né? Eu trago a minha experiência, o que eu tenho visto. Né? Então, vou falar rapidamente aqui sobre algumas questões do contrato, como funciona, né, aqui em Portugal, que não é carteira assinada, é contrato de trabalho. Tá? A jornada de trabalho padrão são 8 horas, é igual no Brasil. A única diferença é que são 40 horas por semana. No Brasil são 44 horas semanais. O limite máximo de horas trabalhadas por dia são 10 horas, salvo algumas exceções. Ok? Existem exceções. O regime laboral aqui em Portugal, essa relação entre empregador e empregado, ela é bem mais flexível que no Brasil. Existem muito mais flexibilidade, muito mais formas de você trabalhar, vamos dizer assim, né? Muito mais horários para você trabalhar. No Brasil é praticamente aquilo ali, e se não seguir, existem sanções, né? E sanções muito rígidas, muito rigorosas. Eu trabalhei muitos anos nessa área trabalhista no Brasil e eu sei muito bem como funcionava. Hoje não creio que tenha mudado muita coisa, mas a proteção ao trabalhador no Brasil, a meu ver, ok? Na minha opinião, no Brasil é muito maior que aqui, a meu ver. Tá? Isso cabe a cada pessoa ter a sua visão, a sua ideia de não é, é sim. Isso aí é a opinião de cada um. Essa é a minha opinião, tá? Em relação a algumas questões. Tá? O descanso diário é no mínimo, você tem que ter no mínimo 11 horas, né, entre um dia e outro de trabalho. O descanso semanal é um dia por semana, geralmente aos domingos, ou 2 dias consecutivos, a cada 14 dias, em alguns setores, né, principalmente setores de alimentação, de restauração, em que você trabalha, às vezes você trabalha 3 dias, folga um, depois trabalha 4 dias, folga um, aí trabalha mais 2 dias, folga dois. Os horários são bem assim, vamos dizer assim, bem loucos, tá? Bem diversificados aqui de trabalho. E o horário é flexível, algumas empresas permitem ajustes de entrada e saída, né, de horários, também acontece muito no Brasil. Tá? E existe o regime de banco de horas, você pode trabalhar e ir acumulando horas para depois solicitar ou uma folga, ou precisar sair mais cedo algum dia, ou entrar mais tarde por alguma necessidade. Você tem aquelas horas ali do banco de horas e você pode fazer o desconto. Isso no Brasil também acontece. Não, pelo menos na minha experiência no Brasil, a gente trabalhava muito pouco com banco de horas. Né? E nas empresas que eu trabalhei, muito pouco, tanto com banco de horas como horas extras. A gente trabalhava muito pouco com isso. Nas empresas que eu administrei, nós tínhamos já os horários bem estabelecidos, as turmas e as equipas, né? Equipes, no Brasil fala equipes, aqui fala equipas, bem coordenadas e com os horários bem definidos. Tá? Existe o trabalho rotativo, né?
como em turnos. Aqui em Portugal tem muito, muito isso, principalmente aqui no norte. E o trabalho noturno é considerado entre 10 da noite e 7 da manhã. Não lembro muito bem o horário no Brasil, mas aqui é de 10 da noite às 7 da manhã. O limite de horas trabalhado por dia em torno de 8 horas, né, para o trabalhador em turnos, tem direito a exames regulares e possibilidade de adicionar noturno, tá? Dependendo do horário que ele vai trabalhar. As horas extras são limitadas a 2 horas por dia, né? A primeira hora extra é pago 25% do salário, assim, a mais, né? As horas seguintes são 37,5, ou compensação e descanso se acordado. E os dias de descanso ou feriados é de 50% a 100% que você recebe a mais. Isso depende muito do acordo. Geralmente é 50%. Geralmente você recebe 50% de hora extra. Tá? Existe também o trabalho home office, né, que aqui a gente chama de teletrabalho. No Brasil também se chama de teletrabalho, né? Direito do trabalhador, o empregador deve registrar a entrada horária. Isso é, no Brasil, se não me falha a memória, a partir de 20 funcionários a empresa é obrigada a ter um registro de ponto, né? Se não me falha a memória. Até 20, até 19 funcionários não é obrigatório, que é o que eu me recorde. Não vou entrar em detalhes do Brasil, mas em detalhes aqui de Portugal, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, aqui umas diferenças, né? Básicas. A duração, né, do horário de trabalho no Brasil 44, aqui 40 semanais. Hora extra eu já falei, o intervalo já falei, período de descanso, que no Brasil a gente chama de DSR, né, descanso semanal remunerado, é um dia, geralmente aos domingos, e aqui é um dia por semana, geralmente também aos domingos, ou 2 dias consecutivos, tá, a cada 14 dias, isso depende da forma de trabalho. Uma diferença muito grande, grande entre aspas, né, do Brasil para cá, com relação às férias. No Brasil, após um ano de trabalho, você tem que trabalhar durante um ano para ter direito a 30 dias de férias, certo? 30 dias corridos de férias, e você recebe um adicional de 1/3 sobre o salário quando você efetivamente goza o período de férias. Aqui em Portugal, você tem 22 dias úteis, tá, de férias, em média são os 30 dias consecutivos, e você recebe o salário, né? Um salário que é o subsídio de férias. No Brasil você recebe mais 1/3. Aqui você só recebe o salário, o subsídio das férias. E uma grande diferença, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, nas empresas que eu tive conhecimento, a cada mês de trabalho você tem direito a já alguns dias de férias. Ou, se não me falha a memória, são 3 dias ou 2 dias. Você trabalhou um mês naquela empresa, você já tem direito a 3 dias de férias, e assim vai. Você não precisa trabalhar um ano inteiro para ter direito às férias. E claro, varia muito de empresa para empresa a questão de você começou a trabalhar, por exemplo, vamos supor que você começou a trabalhar em abril, mas aqui as empresas, geralmente, né, as indústrias, elas param no período de agosto, que é o período de férias escolares, e o período de verão. E os funcionários das empresas têm direito às férias. Então, dependendo da empresa que você está a trabalhar, se você já não tiver aquela quantidade de dias para tirar total de férias no mês de agosto, eles antecipam as suas férias a partir do momento, né, que você vai trabalhar mais meses e você vai abater aqueles dias. Deu para entender, né? Por exemplo, começou em abril, tem abril, maio, junho, julho. Você tem 4 meses. Se são 3 dias a cada mês, você tem 12 dias de férias. Porém, as férias vão ser 20. Ou seja, vai ficar faltando 8 dias. Então você tem que trabalhar mais o quê? Mais 3 meses e um pouquinho, mais 2 meses e um pouquinho, para ter aqueles 8 dias. Então eles antecipam mais esses 8 dias e você trabalha e não tem mais aquelas férias já foram gozadas. Isso varia de empresa para empresa. Tem empresa que não faz isso, porque acontece, né? Acontece do funcionário tira as férias e depois não volta. Ele vai para as férias e não volta para o trabalho e fica a dever à empresa. Claro que a empresa desconta depois, faz os acertos, mas tem algumas empresas que não fazem isso, elas não antecipam. Se você tem só 12 dias, vai tirar só os 12 dias, os outros dias você vai trabalhar. O que você vai fazer? Não sei. Tá? No Brasil, o contrato de trabalho ele é regido pela CLT, né? Você tem a carteira assinada, na carteira de trabalho, hoje é digital. Enquanto eu estava no Brasil já estava tendo aquela migração da carteira de trabalho papel para carteira de trabalho digital. Aqui em Portugal, não, você tem um contrato de trabalho. Contrato normal, tá? Um contrato. E existem algumas formas de contrato, que é o contrato
com o termo certo, tá? Que é aquele contrato, no Brasil a gente chama de contrato temporário, que pode ser no máximo de 3 anos, pode ser renovado até 2 vezes, e o contrato sem termo, que geralmente no Brasil a maioria dos contratos são que aquele por prazo indeterminado. Você não tem fim no contrato, não tem fim entre aspas, né? Lógico que tudo tem um fim, pode ser rescindido a qualquer momento, mas aqui a gente chama de contrato sem termo. Tá? O período de experiência no Brasil ele tem um máximo de 90 dias e aqui em Portugal até 240 dias para cargos de alta complexidade, cargos de chefia, de direção, né? Cargos que exigem um poder decisório maior, né? Alta complexidade, ou 90 dias, que é o contrato sem termo. Você tem o período de 90 dias de experiência e depois aquele contrato se torna sem termo. O aviso prévio no Brasil são 30 dias após um ano de trabalho e até 90 dias para mais de 20 anos de empresa. Tá? Não lembro muito bem como é que funciona e não é o intuito do vídeo. Aqui em Portugal varia de 15 a 60 dias, dependendo da antiguidade. Dependendo de quantos anos e meses você tem de casa. Isso existe uma tabela que não vou falar aqui da tabela, né, porque vai ficar muito longo o vídeo, sobre essa quantidade de dias que você tem que dar de aviso para a empresa. É uma diferença, entre aspas, diferença daqui para o Brasil, é que no Brasil nós temos o 13º salário, que a gente chama de subsídio de Natal, ok? É a mesma coisa. Geralmente eu pago em novembro e dezembro. No Brasil, primeira parcela em novembro, segunda parcela em dezembro. No Brasil, nós temos o FGTS, que é aquele depósito de 8% sobre o salário. Aqui não temos, nós não temos FGTS. Mas existe uma indenização, né, por despedimento, entre 12 a 30 dias de salário por ano trabalhado. Também não vou entrar em detalhes na tabela, tá, como funciona. Vale transporte e refeição. No Brasil, eles são obrigatórios em muitos casos, né? Também não vou entrar em detalhes, porque existe a lei específica que fala sobre a distância da casa para o trabalho, aí tem direito ao vale transporte, a questão da refeição e por aí vai. Aqui nós temos direito ao subsídio de refeição, que varia entre 5 a 8 euros por dia. Por lei, tá? Eu pesquisei bem antes que você venha aqui e comente, você está errado. A lei que rege, né, que rege os trabalhadores aqui em Portugal, que é o Código de Trabalho, ele não define, não explicita que é obrigatório o pagamento da refeição. Isso é um acordo entre empresa e trabalhador, e geralmente as empresas são obrigadas a pagar, porque existem os acordos coletivos de classe. Como no Brasil existem os sindicatos, aqui também existem os sindicatos. E quando existe um acordo coletivo, e esse acordo coletivo da classe define que a empresa tem que pagar a refeição ou fornecer a refeição para o funcionário, independente de estar na lei magna, né? No acordo de trabalho, que faz o controle geral, a empresa tem que pagar. Tá? Se não chegar lá no Código de Trabalho, mas está no acordo coletivo, a empresa ela precisa fazer o pagamento desse valor. Ele varia de 5 a 8 euros. Tem empresa que paga até mais, tá? E dependendo do valor que paga, você pode ter incidência de imposto de renda, que é o IRS, que a gente chama aqui em Portugal. No Brasil é o imposto de renda da pessoa física, o IRPF. Tá? E também existe a isenção da segurança social para o pagamento da refeição, se você optar, principalmente se você optar por receber em cartão de refeição, o valor em cartão. Se você optar em receber junto com o seu ordenado, junto com o seu salário, vai ser taxado, vai haver o desconto de 11% da segurança social. Agora, se você optar em receber em cartão, está isento, você não tem esse desconto. Tá? Então, basicamente, né, as principais diferenças, deixa eu ver se tem alguma coisa mais específica aqui, né? No Brasil, o regime mais rígido na CLT, com benefícios como FGTS e 13º salário, mas com jornadas mais longas. Em Portugal, as jornadas são menores, entre aspas, tá? Isso depende muito de onde você vai trabalhar, mas tem mais flexibilidade em contratos temporários e mais proteção em despedimentos. Porque no Brasil, se você pedir demissão, por exemplo, você não tem direito ao FGTS. Você perde o FGTS e perde aquela multa de 40%. Aqui em Portugal não tem FGTS. Mas se você pedir a demissão, você pedir a rescisão, você tem direito tanto às férias
como aos demais subsídios proporcionais, tá? No Brasil, você recebe as férias, o 13º, mas perde o FGTS. Aqui, como não tem FGTS, então não faz muita diferença. Tá? Então, basicamente, as diferenças principais e algumas semelhanças são essas. Mas agora eu vou falar do principal, que são os horários. Tá? Os horários. Aqui em Portugal existem muitos horários de trabalho. No Brasil, pelo menos nas empresas que eu trabalhei em várias empresas, administrei várias empresas, trabalhei inclusive no serviço público estadual, tinha colegas que trabalhavam no serviço público federal e também no serviço público municipal, e principalmente na área pública, existiam os horários de plantão, né? Ou plantão 12 por 60, 24 por 120, 12 por 36, 24 por 144. Existiam vários horários assim de turnos, né? Que a gente pode fazer a comparação com aqui em Portugal. Aqui em Portugal, os horários de turnos geralmente são 3 turnos de trabalho, tá? Dependendo da empresa, se a empresa funciona 24 horas, ela tem o primeiro turno, tá? Isso geral, tá? Isso pode variar um horáriozinho um pouco para mais, um pouco para menos, mas geralmente é de 6 às 2 da tarde, ok? De 2 às 10 da noite. E tem o terceiro turno, que é o turno 3, que é de 10 da noite às 6 da manhã. Eu já trabalhei nos 2 primeiros turnos, manhã e tarde. Já trabalhei muito tempo durante o turno da tarde. A grande vantagem do turno da tarde é que você acorda um pouco mais tarde, e você recebe um pouco mais de adicional noturno. Porém, você perde o seu dia. Tá? Você praticamente perde o dia, porque você trabalha até 10 horas da noite. Se você fizer uma hora extra, por exemplo, você vai até às 11. Vou dar um exemplo aqui. Se você trabalha a 30 minutos de casa, você vai sair do seu trabalho, vamos supor que você fez uma hora extra, você vai chegar em casa por volta de 11h40. Até você tomar banho, comer alguma coisa e dormir, já passa da meia-noite. Né? Meia-noite, 1 hora, você dificilmente vai conseguir acordar 6, 7 horas da manhã. Você vai precisar descansar. Então você vai acordar lá para as 8, 8h30. Estou dando um exemplo aqui, tá? Isso varia de pessoa para pessoa, tá bom? Então você praticamente perde seu dia, porque você vai acordar, quase não tem tempo para fazer nada, porque de manhã a hora passa muito rápido, e daqui a pouco você tem que estar no trabalho de novo. Minha opinião. O melhor horário, para mim, na minha opinião, é o que eu estou hoje. Eu trabalho de 6 da manhã às 2 da tarde. É um pouco mais cansativo, que você acorda um pouco mais cedo, sim. Você precisa acordar dependendo 4h30, 4h40 da manhã, mas você chega em casa às 2h30, 2h40 da tarde. Você tem assim o resto do dia todo livre para fazer o que você quiser. Você ainda pega comércio aberto, órgão público aberto. Você pega, dependendo, agora estamos chegando no verão, você tem sol até 8, 9, 10 horas da noite, dá para você curtir uma piscina, uma praia, um banho de uma praia fluvial, de uma cachoeira, o que seja. Você consegue ter um pouco mais de tempo para resolver suas coisas, pelo menos na minha opinião. Tá? Eu acho muito melhor esse horário. Nunca trabalhei de 10 da noite às 7 da manhã. As pessoas que eu conheço que trabalham nesse horário falam que é horrível, que é muito ruim, que você não tem nada, você não consegue fazer nada, porque você trabalha a noite toda, você fica o dia inteiro descansando, você quer dormir. Tá? Gente, isso é minha opinião. Tá? E com relação ao horário da noite, as opiniões que as pessoas que trabalham nesses horários me deram. Tem gente que gosta desse horário, acha maravilhoso. Tá aí, pode trabalhar no teu horário aí, tranquilo, isso aí é a opinião de cada um. Na minha opinião, o melhor horário é esse, 6 da manhã às 2 da tarde. Agora, existem aqueles horários loucos de trabalho, principalmente na área de restauração, na área de alimentação. Existem alguns horários em que o funcionário tem que estar, por exemplo, fica de 8, tá? 8 ao meio-dia, tá? 8 ao meio-dia, ele faz aqui 4 horas, né? Certo? De 8 às 12 faz 4 horas de trabalho, é dispensado, vai para casa, tem direito a 2 horas de descanso, volta às 2 da tarde, aí tem que ficar de 2, 2, 3, 4, 5, 6, até as 6, até as 18. Tem empresas que você vai para casa, tem locais, né, que você vai meio-dia, volta às 4 da tarde. Tem outras que você volta às 5, tem umas que você pega às 9 e fica às 13. Então os horários são muito
adaptáveis, são muito flexíveis, são muito loucos mesmo. E existem também aquelas pessoas que trabalham em turnos, por exemplo, numa semana estão no turno um, que é o da manhã, aí na semana seguinte estão no turno 2, que é o horário da tarde, e na outra semana estão no turno 3, que é o horário da noite. Eu acho uma doideira esse tipo de horário de trabalho, em que você fica difícil até você se programar. Claro, você consegue se programar, você sabe que daqui a 2 semanas você vai estar à noite, né? Mas para o seu organismo se acostumar com aquela alteração de horário, é muito complicado. Você mudar da manhã para tarde, tendo um fim de semana para você fazer a tua adaptação do corpo, top. Mas você imagina você mudar da tarde para a noite. Eu acho bem complicado. Existem pessoas que conseguem se adaptar bem, mas eu acho bem complicado. Então, se você tem a pretensão de vir aqui para Portugal e trabalhar, né? Logicamente, vir para trabalhar, você tem que contar com isso. Tá? Tem que contar que existem esses horários muito loucos de trabalho, eu acho muito doidos, e você precisa se adaptar. Né? E a gente precisa pensar numa coisa, não é para sempre, aquilo ali não é para sempre. Você não vai ficar sempre o resto da tua vida naquilo ali. Você precisa chegar, você precisa se adaptar, você precisa se consolidar, construir a sua base para você e construir o seu alicerce para depois construir a sua casa, né? Fazendo uma analogia. E o que você tem que parar e pensar, que eu falei até no outro vídeo, gente, é o seguinte: muitas pessoas querem chegar aqui em Portugal e querem, em 1 ano, 2 anos, já estarem assim, já estou com a vida toda organizada, já consigo viajar, já tenho minha casa, meu caso, meu carro, não tenho dívidas. Gente, tem que pensar que você zerou a sua vida. Você tinha uma vida no Brasil, você, pum, zerou ela e vai começar de novo. Você vai começar do zero. Independente de onde você vai trabalhar, você vai começando do zero. Você tem que ter paciência e resiliência, tem que ser persistente. Não pode desistir, entendeu? Porque nada que vem fácil, né? Nada que é bom vem fácil, não é verdade? A gente tem que batalhar, tem que lutar, tem que perseverar para conseguir atingir o nosso objetivo. Então, se o seu objetivo é ter uma qualidade de vida melhor, que é o que, graças a Deus, pelo menos o que nós temos visto aqui em Portugal, é o objetivo de nós, aqui que estamos, e algumas pessoas que nós conhecemos, pelo menos na nossa opinião, a qualidade de vida aqui é muito melhor. Aqui no norte é muito melhor do que nós tínhamos no Brasil. E olha que no Brasil nós não tínhamos uma condição de vida ruim. Tá? Nós tínhamos uma boa condição de vida. Mas eu já falei por quê, né? Já disse em outros vídeos por quê que nós decidimos abandonar tudo e começar tudo de novo. Não vem o caso eu falar aqui novamente. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês, é trazer essas informações sobre as principais diferenças e a questão dos horários de trabalho daqui de Portugal, atendendo a pedido, é aquilo que eu falei. Se você tem alguma coisa, quer que eu fale sobre algum assunto, comenta aqui, ó, faz seu comentário aqui, ou manda inbox para mim, manda no Instagram, faz o contato da melhor forma que você achar sobre algum assunto pertinente que eu trago aqui para vocês. Até uma pessoa me pediu para fazer um vídeo sobre o preenchimento do IRS, como fazer o preenchimento, mas isso é uma questão muito complexa. Eu achei interessante, mas eu achei uma questão muito complexa, porque eu não quero induzir nenhuma pessoa a cometer algum tipo de erro, a cometer algum preenchimento errado e depois falar, eu segui a sua orientação. Essa é uma questão que, como eu não sou contador, não sou contabilista, eu faço, porque eu fazia muito no Brasil, tenho muita experiência disso no Brasil, e eu trouxe essa experiência, bagagem para cá, para Portugal, eu faço a minha, e se alguém tiver alguma dúvida, André, como é que você fez isso? Olha, eu fiz a minha assim, mas eu fazer um vídeo específico sobre isso, eu tive minhas reservas, tá? Se a pessoa que fez o comentário estiver assistindo, você me desculpe, tá? Não trazer um vídeo específico sobre isso, mas eu prefiro não fazer para não induzir ninguém a cometer nenhum tipo de erro. Uma coisa que eu já falei aqui, jamais vocês vão ver aqui nós fazemos algum vídeo para ganhar like, para ganhar seguidor, para ganhar visualização, sem trazer informação de forma concreta, objetiva e assim. A nossa intenção aqui é trazer a nossa opinião, a nossa ideia, o que nós temos vivenciado.
tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ó, curtir, compartilhar, ativar o sininho, tá bom, gente? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.